Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse culto, que é o próprio Deus que nos convida para estar aqui, em obediência a Ele. Nós estamos no dia do Senhor, adorando, louvando a Deus, com as orações, com os cânticos, com a palavra de Deus lida. Nesse momento nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, como parte do nosso culto, a mensagem, que é a palavra de Deus, para todos nós nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Estamos ainda no início da caminhada, irmãos. Nós estamos no capítulo 1. Então, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Nós já, até aqui, já vimos o caráter introdutório do Evangelho de Marcos, as profecias que relatavam sobre a vinda de João Batista, aquele que pré-anunciaria a vinda do Salvador, Jesus Cristo, João dando testemunho de Jesus Cristo, o batismo que acontece do nosso Senhor Jesus, né? Aquela cena simbólica, clara, da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes ali, a tentação que Jesus passa no deserto, vencendo o inimigo, Satanás, e no último domingo nós vimos sobre a mensagem que Jesus pregava, Jesus pregava o Evangelho de Deus, dizendo e chamando as pessoas ao arrependimento e para que elas pudessem crer no Evangelho de Cristo Jesus. E Jesus também começa a comissionar pessoas a estarem com Ele, a seguirem Ele. E aqui nós temos o relato dos primeiros discípulos a serem convocados, convidados, chamados por Cristo para essa caminhada. Hoje nós vamos ler no Evangelho um relato de Jesus, um relato ampliado, né, mais específico de Jesus numa sinagoga no dia de sábado. Preste atenção nesse texto, Marcos 1, 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o cobrador: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra, Tua santa palavra, a palavra que é preciosa, Deus, para todos nós, porque ela é o alimento para a nossa alma. É por meio, Deus, dela, que nós temos a consciência, não somente do mundo em que nós podemos ver, tocar, realidade que está diante de nós, mas também a realidade que os nossos olhos não podem ver. Realidades espirituais, Deus, estão escritos aqui na Tua palavra, nós podemos conhecer, porque a Tua palavra é verdade. O Senhor é quem nos traz a consciência correta de todas as coisas, seja Deus debaixo dos céus, acima da terra, ou seja, nas questões que envolvem o mundo espiritual. Que o Senhor possa, por meio da Tua palavra, edificar as nossas vidas nessa noite, Deus. Chamar a nossa atenção, exortar, se necessário for, Deus, fazer com que a Tua palavra nos inquiete, para que nós possamos encontrar a esperança em Jesus, o nosso Senhor,
aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, tem toda a autoridade, Deus, neste mundo físico e no mundo espiritual. Que as nossas almas possam descansar em Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos direcione nesse momento. Que no meu falar e no ouvir dos meus irmãos, o Senhor se faça presente. E todos nós saiamos alimentados aqui nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa época, ela tem algo que é um pouco, que outros períodos da história não teve, que é a possibilidade de se ouvir mais vozes, a gente ouvir mais debates, mais discussões, entender o que pensa as pessoas sobre determinados assuntos, ou quando uma pessoa escreve alguma coisa, a possibilidade de a gente ouvir aquela pessoa falar sobre aquilo que ela escreveu, o que estava por trás da perspectiva dela quando escreveu uma determinada história, um determinado livro sobre um conhecimento A ou B ou C. Isso se deve aos nossos tempos porque nós temos um negócio que chama internet, rede social. E tem um instrumento novo, não é tão novo assim, mas é dos nossos tempos, também não é tão antigo, que chama podcast. Podcast é fantástico. Podcast está sendo um instrumento de trabalho de muitas pessoas, né? E muitas pessoas até ganham um bom dinheiro com esse negócio de podcasts, né? Onde você convida pessoas para falar de determinados assuntos. E eu gosto muito quando um determinado podcast, e a gente tem dos mais variados possíveis, né? Desde futebol, as coisas de astronomia, a política e qualquer outros assuntos, até coisas que são inúteis também, tem podcast para tudo, né? Mas é interessante quando as pessoas chamam estudiosos para esses podcasts, aquelas pessoas que escreveram determinados livros, para você ouvir daquela fonte primária, ou seja, quem escreveu determinado livro, ouvir dele por que ele escreveu aquilo. O que estava por trás quando aquele determinado texto, né, ou história que ela quis descrever, estava na mente dele. Eu fico pensando isso nos tempos antigos, quanto nós tínhamos belíssimos escritores, né, vários estudiosos. Se a gente olhar para a teologia, quantas pessoas, né, que escreveram de maneira tão profunda, e às vezes coisas que nós ficamos pensando no dia de hoje, o que ele quis exatamente dizer com isso que ele escreveu? Se a gente pudesse, André, e tivesse um podcast, a gente ia chamar aquela pessoa para falar assim, o que estava na sua mente quando você escreveu exatamente isso? Eu fico pensando, Juninho, Vitinho e outros, não sei se vocês gostam, ou quem gosta aqui, de Senhor dos Anéis, se a gente pudesse chamar num podcast o Tolkien, falar assim, o que você queria falar nessa história quando você escreveu aquele mundo, escreveu aquelas coisas, aquelas aventuras, o que você queria falar? A gente ia ficar, assim, interessado e talvez até maravilhado em ouvir da fonte primária o que ela estava pensando sobre determinado assunto. Aqui, irmãos, nós temos pessoas que ficavam maravilhadas ao ouvir uma pessoa. A palavra que está diante de nós aqui é uma ideia de algo assim, de ficar boquiaberto. Eles ficavam assim, meu Deus, o que esse homem está falando? Algo que ninguém nunca ouviu, ou pelo menos ouviu daquela maneira. Era Jesus. Perceba o texto que está diante de nós. O versículo 21 fala o seguinte, e a gente já está a gente está caminhando aqui, os primeiros passos agora do ministério de Cristo Jesus, lembrem-se disso. Nós estamos em Marcos, capítulo 1. E nós acabamos de ver, isso foi no domingo passado, que Jesus, ele tinha uma mensagem, né? Ele dizia, ele saiu pregando o evangelho, lembra que era na Galileia, sabe aquele lugar que não tinha, não eram os holofotes, né, do povo judeu especialmente, mas Jesus foi para lá, para Galileia. E o texto nos diz, no domingo passado, que ele pregava o evangelho de Deus, dizendo que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Percebam que essa é uma
fala, num certo sentido, genérica, que Marcos está falando que Jesus ia caminhando e pregando. Tem muitas coisas do ministério de Jesus que a gente não tem acesso, a gente não soube como foi. Eu não estou falando de muitas coisas que vocês pensem, foram pelo menos algumas 100 coisas relatadas de Cristo Jesus. Não, foram muitíssimas coisas relatadas de Jesus Cristo que a gente não viu. Se a gente for em João, capítulo 21, versículo 25, eu vou ler aqui esse versículo, diz o seguinte: porém, João falando, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, diz assim, é o último versículo do Evangelho de João: porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem retiradas ou relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então Jesus fez tanta coisa, irmãos, falou tanta coisa, pregou de certa maneira tanta coisa, em que Marcos, e por vezes Marcos é assim, resumiu em que Cristo ia pregando o Evangelho de Deus, mas são tantas coisas que, como o próprio apóstolo fala, não caberiam nos livros, se fosse escrito. Os livros do mundo inteiro não ia caber tudo que Jesus fez, mas, por meio dos evangelhos, abrem-se algumas janelas de cenas específicas do ministério de Cristo Jesus, e que a gente pode entender melhor o que aconteceu ali. Irmãos, Jesus, ele não curou só o que tem aqui, que nós lemos no Evangelho. Ele não expulsou demônios em situações só que estão aqui. Como o próprio apóstolo João fala, foram vários e vários e vários outros momentos. Mas diante de nós, está aqui uma dessas cenas ampliadas. É como se o evangelista fosse na caminhada de Jesus e pegasse um dos relatos e desse um zoom. Ele ampliou aquilo e deu um zoom. E aqui é um certo sábado. Um sábado que se passou em Cafarnaum, porque Jesus entrou em Cafarnaum, versículo 21. Logo no sábado. Qual era o dia mais importante dos judeus, irmãos? Sábado. Em atendimento ao mandato de Deus. A guarda do sábado era um preceito judaico. Nós sabemos que na nova aliança e na vinda de Cristo Jesus e na ressurreição de Cristo Jesus, que acontece no domingo, esse dia hoje é o domingo, o dia do Senhor, o que no cristianismo nós chamamos de dia do Senhor. Mas estamos no período, e Jesus, ele como obediente à lei, ele estava no sábado, ali numa sinagoga. Foi ele ensinar na sinagoga. Percebam que aqui, talvez algum tempo se passou, e a gente não sabe quanto tempo, desde a tentação de Cristo Jesus e o início do seu mistério, quanto tempo já passou aqui. Mas uma coisa, Cláudia, a gente pode saber, Jesus já era conhecido. Porque quando entrava, Jesus ele está numa sinagoga e ele foi ensinar. Não é qualquer um que chegava na sinagoga e ia ensinar. Era alguém que já era reconhecidamente um líder. Pessoas o seguiam. Era uma pessoa que era douta em conhecimento. E no caso aqui, o conhecimento, pelo menos da Torá, de uma maneira muito precisa. Então, Jesus já tinha, nessa caminhada, dado sinais claros que ele conhecia profundamente a palavra de Deus, a Torá, ele sabia disso, e ele foi ensinar na sinagoga. Sinagoga já era o costume dessa época. Lembremos que, após o exílio, ou voltar aqui um tempo atrás, antes do exílio, toda a espiritualidade de Israel era voltada para o templo de Jerusalém. Mas quando Deus envia um império para varrer Israel e varrer Jerusalém, o templo é destruído, e esse povo é levado cativo para a Babilônia, ali no cativeiro, fora do templo, longe do templo, sem a possibilidade de fazer sacrifícios, uma nova forma de desenvolver a espiritualidade entre os judeus se forma, que eram as sinagogas. É algo o mais próximo que nós temos do nosso formato de igreja hoje. Era basicamente um local onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos dessa palavra.
Ou seja, é o mais próximo que nós temos aqui. E esse era o costume ali em Israel de 2000 anos atrás. Os judeus se reuniam nas sinagogas, né? Lembremos que Paulo também tomou muito a mão de pregar nas sinagogas. Paulo também, que era um mestre, e ele sabia que ele tinha a proeminência, por vezes, em falar nas sinagogas, ele ia para as sinagogas também para ensinar e pregar o evangelho de Deus. Mas aqui é Jesus Cristo quem entrou para ensinar nesta sinagoga. E vejam só o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina. Por quê? Existia um motivo. E a gente tem até que parar aqui para ver. Existiam, irmãos. E nós temos ainda escritos de judeus, mestres da lei, que eram extremamente inteligentes, de uma sabedoria muito profunda. Aliás, nós nem podemos desconsiderar nos dias de hoje todo o conhecimento judaico que foi construído em séculos e séculos e séculos. Até nos nossos tempos, você pode falar muita coisa de judeu, menos que ele é bobo, mesmo que eles não tenham inteligência, menos que eles não tenham sabedoria. Existem mestres, doutores profundos dentro do judaísmo, e não era diferente na época de Cristo Jesus. Nós temos o relato de pessoas como Gamaliel, o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, Saulo de Tarso, era alguém extremamente inteligente. Existiam muitas pessoas capacitadas no meio do povo de Israel a ensinar. Só que os ouvintes ali da cidade de Cafarnaum ficaram maravilhados com uma certa doutrina que parecia até nova, André, sendo pregada por um filho do carpinteiro, Jesus, o filho de José, da Maria, que foi criado em Nazaré. Esse homem tinha uma mensagem diferente, e aqui está o porquê onde eu parei, né? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, não sei aqui quem já passou, quem já tem o seu ensino superior, talvez teve que defender uma determinada tese numa banca de avaliação, né? Porque esse é o ritual normal quando a gente está formando. A gente precisa passar por uma banca de avaliação. Eu tive 2 momentos disso, no meu curso de sistema de informação e no curso de teologia, né? As minhas pernas estavam muito mais bambas no curso de teologia, quando eu fui defender lá diante dos homens. Estava lá o pastor Ricardinho, que a gente teve aqui no aniversário da nossa igreja, um homem extremamente capacitado. E a gente diante daqueles homens, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou defender essa ideia? Eu estou aqui trazendo meu pãozinho com manteiga, esses irmãos, eles pegam isso tudo que eu vim ali, faz um churrascão com aquilo, né? Mas a gente foi ali, e você fica ali defendendo as ideias que você está escrevendo, e eu, basicamente, meu tema era um pouquinho, eu me arrisquei em falar sobre a desobediência civil, né? Quando nós, cristãos, estamos autorizados a desobedecer os governos que estão diante de nós, e existe uma dificuldade nesse assunto. Mas, veja só, quando eu estava ali defendendo a minha tese, e é muito comum nisso nas defesas de tese, a gente não fala o que a gente exatamente pensa, a nossa opinião, o que nós achamos daquele assunto. Não é assim que a gente faz uma defesa de tese. A gente fala assim, de acordo, né, com o autor tal, tal e tal, ele disse que nós devemos pensar assim, 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 mas fulano de tal também acrescenta que nós devemos falar assim. Nós vamos citando outros autores, pessoas que têm, inclusive, os grandes nomes, né, na teologia ou em outros assuntos, a gente cita esses nomes até com um argumento muito forte, para até passar uma impressão assim, eu não estou falando de mim, eu estou falando do outro, né, mas a gente usa esses nomes, né, para transparecer na minha fala um pouco de autoridade, né? E a gente deve fazer isso. Na verdade, há uma beleza e algo até de bom em a gente poder citar pessoas para certificar aquilo que a gente está falando. No sermão a gente faz isso muitas vezes. Eu cito, às vezes, determinados nomes porque são pessoas que trazem uma contribuição muito importante para o Evangelho de Cristo Jesus, e a gente precisa citá-las. Eu já citei aqui reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Heber Campos Júnior, já citei aqui Tim Keller, Jay Carson. São pessoas de peso, que a gente vai citando. Os escribas ensinavam basicamente assim, citando
outros mestres da lei. Veja só, de acordo com o mestre da lei, esse texto está falando disso, disso, disso. Esse texto está falando disso. E eles iam, os escribas, que eram extremamente habilidosos, estudiosos, e conheciam a palavra de Deus profundamente, inclusive memorizado, porque eles reescreviam o texto várias e várias e várias vezes, nos rolos. Aqueles homens memorizavam o texto santo. Então, eles eram peritos naquilo, e ainda conheciam muitas pessoas que já tinham falado sobre aquele assunto, e citavam aquilo. Onde que está a grande maravilha que as pessoas estavam vendo quando Jesus falava? Porque aqui diz o texto que Jesus falava quem tem autoridade. Aqueles irmãos não sabiam, ou eles não tinham se apercebido, só perceberiam um pouco mais para frente. Mas eles estavam falando com a fonte primária. Jesus estava ensinando, não aquilo que ele conheceu lendo. Jesus ensinava aquilo que ele entregou para nós. Essas palavras aqui vêm de Deus. Então Jesus, de fato, ele ensinou com autoridade, porque a palavra que estão diante de nós e que Jesus expunha quando ele abriu os rolos do Antigo Testamento. Imagina como a gente já viu o relato, Jesus abrindo o livro do profeta Isaías, a gente tem esse relato claro na palavra de Deus, e outros textos, a gente não sabe qual texto Jesus ensinou nesse sábado aqui. Mas ele abriu, André, um dos rolos, falou assim, foi tão bonito quando a gente inspirou esse profeta aqui, né? Oséias, ele escreveu o que escreveu. Lembra a gente direcionando o pensamento de Moisés a escrever esse assunto de Êxodo, Deuteronômio? Jesus, ele não somente conhecia a palavra. Jesus, ele sabia o porquê tinha escrito cada uma daquelas letras. Cada parte da palavra de Deus. Tudo que está aqui determinado, escrito, entregue. E veja só, em que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo não tirou características humanas, a forma de escrever, um pouco da perspectiva que aqueles homens estavam escrevendo, mas o Espírito Santo inspirou aqueles homens a escrever o que escreveu. Então, nós podemos afirmar que estes homens e aquelas mulheres que estavam ali presentes estavam escutando o ensinamento da fonte primária. Uma coisa, irmãos, absurdamente menor, eu não tenho vergonha nem medo e nem nenhuma falsa humildade de falar isso. É quando eu abro a Bíblia e explico um determinado texto. Por vezes os irmãos já me ouviram chegar em uma determinada parte do texto e falar assim, esse texto tem duas perspectivas. Existem pessoas que defendem essa posição e essa posição. Eu acredito, eu penso que essa posição está mais certa. Por vezes é isso que eu consigo falar, e mais nada. Agora imagine Jesus ensinando aquilo que ele direcionou apenas de muitas pessoas. É Deus, Jesus é Deus. Então ele falava como quem tem autoridade. Ele não precisava citar mestre da lei A, B ou C. Jesus é a palavra. Ele é o Logos de Deus. Como João inicia o seu evangelho. É o Logos. Por isso que as pessoas ficavam tão maravilhadas por Cristo Jesus. Por isso que os ensinamentos de Cristo Jesus eram totalmente diferentes do que as pessoas já tinham escutado. Porque Jesus, ele não está trazendo possibilidades, ou ele não está trazendo como muitos faziam muitos mestres da lei faziam, imputando sobre o povo uma carga maior do que a própria palavra queria dizer. Iam um pouco mais, várias e várias outras leis e preceitos foram criados a partir da criatividade humana mesmo. Jesus não faria isso. Jesus ensinava com quem tem autoridade, com precisão as Sagradas Escrituras. É por isso que está todo mundo maravilhado aqui. Mas diz o relato o seguinte, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Irmãos, aqui é um homem endemoniado que apareceu ali. O relato de Lucas deixa isso, inclusive, mais claro, em Lucas 4, que o que aparece ali é um homem endemoniado, o que nós lemos aqui, o homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus,
Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Crer, todo mundo tem que crer, né? Até o diabo crê, não crê? Que Jesus é o Filho de Deus? Obviamente que existe uma perspectiva para a salvação que é diferente da crença de Satanás, né? O diabo e os demônios creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Mas só sabem disso. Agora, é tão impressionante como essas palavras, às vezes, vêm daqueles que são o inimigo de Deus. O termo que ele usa aqui, que sabemos quem és, é o Santo de Deus. É o Santo de Deus. A primeira perspectiva que eu queria que vocês parassem, ou todos nós parássemos aqui e aprendêssemos irmãos, não nos esqueçamos da realidade espiritual que está diante de nós. Um espírito apareceu aqui, é o Satanás. Ele estava em possessão de uma vida. Essas coisas são reais, irmãos. Essas coisas acontecem. A ideia de possessão que nós temos aqui, na Bíblia, é o relato que está diante de nós, é Satanás se apropriando de um corpo e de uma mente, de uma pessoa. Você poderia falar assim, mas ele é poderoso nesse sentido para fazer isso? É. Está aqui a palavra de Deus falando. Ele toma posse de uma pessoa. Possessões não foram específicas no tempo de Cristo Jesus. É certo que nos parece haver um epicentro das manifestações demoníacas de possessão quando Cristo Jesus estava aqui em seu ministério terreno. Há até um sentido para isso. O mundo espiritual das forças malignas entraram num estado caótico, porque chegou o Santo de Deus. Como nós vimos aqui já em sermões anteriores, o Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele foi enfrentar logo no início do seu ministério uma primeira batalha com o inimigo das nossas almas, Satanás. Cristo Jesus saiu derrotado de lá? Não, ele saiu vitorioso. Parece que as notícias circularam rapidamente no mundo maligno, porque esse demônio que aqui está, também vê Cristo Jesus e fala assim, você veio nos perder-nos? A ideia desse termo aqui é, calma aí, você também veio para nos tirar daqui? Você veio para nos inquietar? Você veio para, de fato, nos expulsar daqui? Os demônios sabiam que era Jesus. E a notícia, possivelmente, André, lá na realidade espiritual, de que Jesus envergonhou Satanás na batalha do deserto, já deveria ter sido conhecido de alguns demônios. O líder, né, o chefe, Satanás, perdeu. Se ele perdeu, o resto é fichinha. Esse aqui já vê Jesus e chegou numa situação, o negócio ficou feio. Jesus chegou. O Santo de Deus chegou. O Santo de Deus chegou. E aqui, irmãos, dentro dessa realidade, que aqui eu estou dizendo, é uma realidade que pode, inclusive, acontecer nos nossos dias. Aliás, precisamos dizer alguma coisa, né? No carnaval, as coisas só se escancaram, irmãos. Percebam, eu não vi, eu não ouvi, mas só os lapsos que passavam numa rádio assim, falando do carnaval do Rio de Janeiro, pelo menos 3 escolas, que eu ouvi falando assim, rapidamente. Poderia até ter pesquisado um pouco mais para trazer mais elementos aqui para os irmãos. Rapidamente, escolas de samba defendendo claramente entidades demoníacas, contando a história, sambando ali no meio, como arte, passando na passarela para as pessoas aplaudirem, falando claramente do domínio das trevas, exaltando aquilo como algo que as pessoas enchem a boca para falar, isso é cultura, isso é adoração ao demônio, adoração ao demônio, passando os nossos olhos, transmitido ao vivo na televisão, para as crianças verem. E a gente acha que essa realidade muito espiritual não é bem assim. Existem pessoas tomadas pelo poder de Satanás, caminhando nas ruas, irmãos, caminhando nas ruas. Domínio de Satanás
é um domínio real. Ele quer acabar com vidas. Ele quer destruir as pessoas, as famílias, fazer de uma forma muito clara, quer isso. E aqui é uma dessas aparições em que um demônio toma posse de um homem e que vê Cristo Jesus e se inquieta completamente aquilo, porque ele está diante do Santo de Deus. Jesus, ele não está preocupado, falando em citar pessoas, eu vou citar aqui o reverendo Augusto Nicodemos mais uma vez, que eu ouvi ele falando isso, né? Jesus, claramente nos nossos dias, como pastor, ele não pegaria um microfone e falaria assim com Satanás: de onde você veio? O que você veio fazer aqui? Você está sozinho? Como muitas vezes nós vemos, né? Jesus não faria isso. Jesus, diante daquilo, irmãos, do que ele está vendo, veja só, Jesus o repreendeu dizendo: cala-te. Sai desse homem. Cala-te. Marcos, irmãos, na sua defesa, e nós vamos ver isso cada vez mais claro, muitos milagres, curas, expulsões de demônios irão acontecer. Marcos tem uma defesa a ser feita: está diante de nós aquele que tem toda a autoridade, aquele que é maior que César. Lembra que Marcos está escrevendo para pessoas que estão vivendo debaixo do Império Romano, em que a força tem muito valor, em que o poder tem muito valor, e a autoridade tem muito valor. Agora chegou um que tem todo o poder, é Cristo Jesus. Exorcismo não é uma coisa desse tempo. Exorcismo sempre teve. Existiam práticas de exorcismo que duravam dias, semanas, cheio de rituais, para que as pessoas pudessem expulsar qualquer tipo de demônio. As pessoas agora se espantaram porque chegou um certo Nazareno, que até o Satanás falou, né? Jesus, o Nazareno, o filho do carpinteiro, num lugar insignificante, que era Cafarnaum, perto da Galileia, na região da Galileia. Só que esse homem precisou falar somente uma coisa: cala-te, e sair imediatamente. E o Espírito deixou aquele. Obviamente que é Satanás, né? Saiu batendo o pé, né? É igual o menino quando quer fazer birra, né? A gente fala, está fazendo errado, saiu fazendo birra. Diz que o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Ou seja, deu um sacode ali na pessoa, alguma coisa aconteceu, talvez machucou, não sei, mas saiu dele. Marcos está deixando muito claro para os seus leitores que Jesus, ele não precisa de rituais longos de exorcismo. Ele não precisa trazer magias ou ler várias coisas, né? Rituais de leitura para que determinado demônio saia diante dele. Basta Jesus abrir a boca e dizer: saia. Irmãos, a única coisa que Satanás e os seus súditos, os demônios, podem fazer diante de Jesus, quando Jesus pronuncia uma palavra a eles, é uma só: obedecer. Jesus tem autoridade sobre toda a realidade, física ou espiritual. É por isso que a igreja não deve recuar. É por isso que a igreja tem que enfrentar as hostes celestiais malignas que estão diante de nós. Elas não têm poder sobre Deus. Elas não podem impor nenhum tipo de derrota ao Criador de todas as coisas. Esses demônios são criaturas que afrontaram a Deus, que rebelaram contra Deus, mas são criaturas. Por isso que elas não podem nunca se levantarem contra o Criador. Diz o versículo 27 que todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Percebam mais uma vez a palavra autoridade. As pessoas ficaram impressionadas com a autoridade com que Cristo ensinava. E agora elas ficaram impressionadas com a autoridade de Cristo sobre talvez a maior força que aquelas pessoas já tinham visto diante delas, que é a força demoníaca. E eles viram Cristo tendo autoridade no ensinar e Cristo tendo autoridade a expulsar um demônio com tanta facilidade, o que não ocorria por outros meios. Por isso uma grande maravilha ali acontece.
Diante do texto que nós temos aqui, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações para todos nós. A primeira aplicação é: eu sei, irmãos, que Cristo Jesus não está aqui ensinando para a gente, a fonte primária não está aqui. Eu gostaria que fosse. Ele não está aqui. Mas, apesar da minha limitação e da limitação de outras pessoas que ensinam aqui em nossa igreja, quando nós abrimos a palavra de Deus e tentamos expor a palavra de Deus, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, apesar de nós, da nossa limitação, a entregar uma verdade que vem do alto. E nós deveríamos nos maravilhar com toda vez que a palavra de Deus é aberta aqui e explicada, mesmo com muito esforço. Eu me esforço, irmãos. E por vezes, falta a inteligência, a compreensão para entender determinados textos. Mas ainda assim, sejamos gratos pelo que Deus permite a todos nós vivenciar na palavra dele. A gente deve se maravilhar mais com o ensino de Jesus, não com o ensino do pastor, do presbítero, da pessoa A, B ou C. Veja só, nós, como fonte primária, nós temos pouco ou quase nada a ensinar. Mas, por vezes, o Espírito Santo nos direciona a trazer ensino do próprio Deus a nós. Maravilhe-se com o ensino de Cristo Jesus. Nós temos muito a aprender e a nos encantar com aquilo que Cristo Jesus tem dado para nós. Por isso, nunca venha para um culto no sentido em tapar os ouvidos. Pelo contrário, estejamos sempre com os nossos ouvidos atentos para a palavra de Deus. Ela é preciosa, ela é rica, ela é maravilhosa. Pessoas se maravilhavam em ver a palavra de Deus sendo falada. Como eu disse, eu sei que da fonte primária é espetacular. Um dia nós escutaremos de Deus, do próprio Senhor Jesus, vários ensinos, eu creio nisso. Jesus sentado, ensinando para a gente lá na glória, Fabinho. A gente vai ver essa cena bonita. Mas enquanto ela não chega, vamos nos maravilhar com a palavra de Deus, quando ela é aberta, lida e ensinada. E por fim, lembremos que uma realidade está diante de nós. O demônio mesmo é alguém que gosta de atrapalhar a mensagem, gosta de atrapalhar os nossos ouvidos, para que a gente se disperse e não escute a palavra. O demônio é uma realidade que está diante de nós, que quer atrapalhar a vida de várias pessoas. A verdade é que o demônio domina sobre a vida de várias pessoas. Não esqueçamos dessa realidade, irmãos. Por isso nós precisamos orar e nos fortalecer das fortalezas que Deus dá a nós. A gente não pode ser um povo que vive com medo de Satanás, ou com medo daquilo que pode fazer. Primeira coisa que nós precisamos ter a certeza: aqueles que são de Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sabe o que Satanás pode fazer de maneira definitiva com essas vidas? Nada. Se tem uma doutrina que é linda, é a certeza da salvação. Podem ocorrer situações que a gente até não sabe, que pode tirar a vida de um crente. E às vezes permissão de Deus. Mas a alma e a salvação ninguém tira. Esse é o poder que Deus nos garante. A igreja não pode recuar diante daquilo que Satanás tenta fazer. Lembre, o valente entrou na casa e amarrou. A ideia de Satanás, ele foi vencido por Cristo Jesus. Mas ele é um cachorro bravo amarrado. Ele está balançando ali, ele está tentando morder alguém. Por vezes ele morde. Mas o poder dele é limitado. Quem limita é o próprio Deus, que limitou Satanás. Eu lembrei outro dia que eu citei aqui, não sabia, é Lutero, né? Que o diabo é o diabo de Deus, né? O diabo é o diabo de Deus. A gente não pode esquecer dessa realidade. E, inclusive, lutar contra ela. Irmãos, mais do que nunca. Meu Deus, esse carnaval ficou tão explícito que os poderes demoníacos querem levantar a sua voz na nossa sociedade. Nós, como crentes, precisamos levantar a voz que tem toda a autoridade. Não é a nossa, a de Cristo Jesus. E dizer, como o próprio Cristo disse: cala-te. 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 Que Deus nos ajude nessa missão. Vamos orar? Pai bendito, estamos nós aqui, gratos ao Senhor por toda bênção, dádiva, em poder, Deus, abrir a Sagrada Escritura e aprender dela e com ela. Nós só podemos fazer isso, Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Se não for o Teu Espírito, Pai, ó Deus, tudo que fazemos aqui é um desperdício. Mas louvado seja o Teu santo nome, que nos dá o Teu Espírito Santo como o iluminador das nossas almas e das nossas mentes, para compreender, Deus, algumas coisas que aqui estão relatadas.
Que o Senhor nos ajude a maravilhar com os teus ensinos, Deus. Nós temos grande apreço, desejo por aprender mais do Senhor. Nos ajude, Pai, que o nosso coração, a nossa alma esteja sempre atenta, Deus, sempre disponível para o aprendizado, e que a gente possa se maravilhar com tudo aquilo que o Mestre Jesus fez, Deus. Nos ajude, Pai. Deus, e também coloque em nós uma visão mais clara da realidade espiritual que está diante de nós e do mundo, Deus. Como é triste ver, Pai, pessoas de uma maneira tão explícita exaltando o inimigo das nossas almas. Ver, Deus, como parte da nossa cultura brasileira, Pai, Satanás sendo homenageado. Ó, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Deus, das nossas cidades, dos nossos estados, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Levanta a igreja do Senhor, Pai, como boca profética, boca de Cristo Jesus aqui, nessa sociedade escura, para pregar o evangelho de Deus, o evangelho que ilumina lugares escuros, Deus, o evangelho que, quando chega, arromba as portas onde há o domínio da escravidão do diabo, Deus. Nos ajude, Pai. Nos revista com a autoridade do Espírito Santo de Deus, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que nós somos, Pai, o braço do Senhor aqui na terra, Pai. Que o Senhor, Deus, nos encha com teu Espírito Santo. Que nós nos fortaleçamos, ó Pai, com as armaduras que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por isso. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.